Inclusive, o financiamento do Projovem era baseado nessa lei, então é uma lógica completamente engessada. Se a partir de julho de 2013, os municípios vão receber um financiamento diferente, ele está recebendo até agora o modelo antigo, o modelo do Projovem. Como o Projovem vai extinguir em julho de 2013, significa, gestor, se você tem saldo, você tem que gastar esse recurso até julho de 2013. Senão, nós vamos ter que devolver esse recurso para o Fundo Nacional. Vai uma dica aí, gestor, não fique com medo de gastar o saldo do Projovem. Ele não poderá ser gasto posterior ao reordenamento. Aí, infelizmente, é DARF para devolver aos cofres federais. Então, ninguém vai querer devolver dinheiro, né? Então, a dica aí, né, não, Tereza? Verdade, bem gastar lembrado. O recurso até julho de 2013. Isso ia passar batido, viu? Não falei que eu estava bem assessorada, porque eu não tinha lembrado dessa questão, Joanita. Muito importante. Outra necessidade, né, foi a questão dos valores, que eu também já adiantei e agora eu vou explicar como era e como vai ser. Na lógica do Projovem, o município que ofertava Projovem recebia o valor de R$ 50 por usuário. Considerando um cofinanciamento de um coletivo 25 jovens e adolescentes, que dava um valor de R$ 1.250. Na lógica do PET, qual que era esse valor? Era 25. Então, o Projovem era 50, PET já era na lógica de 25 por criança e adolescente atendido no trabalho infantil, com referência de R$ 500 para cada grupo de 20. O primeiro grupo era 500, os outros passavam a 1.000, né? Quem está aí na frente lembra desses valores, porque é o que está vigente ainda. E na lógica do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo de 0 a 6 e idosos, o valor era R$ 1,80 por família. Então, isso é a realidade que a gente está recebendo até agora, junho. Na lógica do reordenamento, o valor foi unificado, é um valor único. E qual o valor que vai prevalecer? Os R$ 50 para o usuário. O R$ 1,80 não existe mais, não vai existir mais. O 25 do PET não vai existir mais e vai prevalecer os R$ 50 por cada usuário, ok? A oferta de serviço no novo modelo, identificação de prioridades de atendimento. O que acontece? Aqueles grupos prioritários que eu vou mostrar um a um, eles têm que ser identificados e eles têm que ser chamados para participar do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Porque 50% do recurso que o município vai ter direito a partir de julho está vinculado ao atendimento ao grupo considerado prioritário. O cofinanciamento é unificado. Unificado por quê? R$ 50 por usuário. Só que cada município vai receber conforme a sua meta, que vai estar lá no termo de aceite. Quando vocês forem fazer, alguns municípios já fizeram, vocês vão ver ali qual que é a meta, a capacidade instalada do município de vocês. Flexibilidade é a forma que vocês vão trabalhar. Vocês vão montar esses grupos de serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, conforme a demanda local, conforme a faixa etária, conforme a situação daquelas famílias que vocês vão atender, daqueles usuários que vão fazer parte do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Porque cada grupo, a gente entende, vocês que estão na ponta vivenciam, tem uma necessidade de trabalhar com ele de uma forma. Um grupo de crianças que vive alguma situação de violência em casa, vocês vão buscar trabalhar oficinas com material lúdico que trabalha essa questão de violência, não é isso? Então, vocês têm que fazer grupos heterogêneos na lógica do trabalho que vai ser desenvolvido com aquele grupo. E hoje, e a partir do reordenamento, vocês vão ter essa flexibilidade. O registro, o que a Joanita falou, na lógica de Projovem, na lógica de PET, tinha o CISPET e tinha o sistema do Projovem
para vocês lançarem a frequência mensal. Na lógica do reordenamento, vai ter também um acompanhamento mensal, mas não é de frequência, não tem aquela porcentagem. Para ser considerado participante daquela oficina, ele tem que ter frequência de 75%. Essa lógica acabou. Ele tem que participar. Se ele vai 2 vezes no mês, 3 vezes ao mês, lógico que quem trabalha, o técnico de referência, vai buscar saber por que ele não está indo todas as vezes que é ofertada a oficina. Não estamos abrindo mão disso. É parte integrante do nosso serviço, saber o porquê dessa ausência. Mas ele tem a possibilidade de faltar. Isso não vai gerar prejuízo, tá ok? E a flexibilidade, eu também já falei, a autonomia do município de se organizar, de montar metodologia de trabalho, seguindo a tipificação e a realidade local de cada município. Não esquecendo das situações prioritárias, que eu vou reforçar ainda mais na frente. Aí vem as situações prioritárias. A princípio, quando fala, estão criando mais questões para a gente trabalhar. Não é, como eu falei lá atrás, todas essas identificações de prioridades de atendimento já estão na tipificação. Não é nada novo. Só que agora nós vamos ter um olhar a mais de inserir esse público prioritário no nosso serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Quais são esse público que a gente vai atender? Em situação de isolamento, né, na lógica mais frequente de idosos, mas também de qualquer uma outra faixa etária, né? A mãe sai para trabalhar, deixa as crianças lá. Então, um exemplo é do idoso, mas essa situação pode perpassar por outras faixas etárias também, de criança e adolescente. O trabalho infantil, vivência de violência ou negligência familiar. Fora da escola, né? Ainda põe ou com defasagem escolar, né? Porque ele pode estar fora da escola, ter retornado, mas está com uma defasagem acima de 2 anos, superior a 2 anos. Esse público também vai ser prioritário. Porque se já tem essa defasagem, é porque passa por uma situação que a gente tem que ter um olhar especial para esse público. Situação de acolhimento institucional. Gente, a rede de acolhimento, quem está dentro, quem está sendo acolhido, ele é membro da comunidade. Ele também é parte integrante do nosso serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Muitas vezes pode acontecer do município falar, não, ele já está sendo acolhido lá dentro daquela instituição, daquela entidade, ele já é contemplado. Não, quem está no acolhimento institucional é um cidadão que faz parte também do nosso olhar. Ele tem que estar inserido também no nosso serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Tá? Ele usufrui da rede também na saúde, na rede na educação, ele vai usar também vai usufruir também dos nossos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. Tereza, só contribuindo aqui, eu acho assim que essa fala sua é muito importante. Primeiro, porque ela traz uma luz para o gestor, né? Eu acho assim, a forma como que a Tereza está apresentando, ela dá a possibilidade ao gestor de pensar assim, o diagnóstico é como que funcionava até hoje no município. Quando ela coloca o novo serviço de convivência, ela elenca ele em 5 itens, né? Que eu até anotei aqui. O primeiro item, ela está trabalhando agora, que é a identificação do público. Na prática, Tereza, assim, estratificando a fala da Tereza, o município, na hora que ele for fazer o termo de aceite, vai vir lá, por exemplo, o município de Itabirito, na hora que o gestor for fazer o aceite, vai vir lá 2.500 capacidades de atendimento, 2.500 pessoas possíveis de ser atendida naquele serviço. Essas 2.500 pessoas vieram de onde? Vieram do CAD único do município, a pessoa com 60 anos ou mais, criança e adolescente, pessoas que foram marcadas no campo do trabalho infantil, né?
são todas essas pessoas que estão lá no cadastro único que o sistema migrou para o termo de aceite. Então, se Itabirito tem 2.500 famílias, ele vai ter lá do público prioritário, além dele ter a capacidade instalada, que é esse 2.500, ele vai ter também a prioridade para atender. Um exemplo, ele vai ter dentro do 2.500, 360 pessoas que são prioritárias. Prioritárias por quê? Na lógica da tipificação, que é o que a Tereza está falando. Então, por exemplo, se o município de Itabirito tem uma ILPI, que é uma instituição de longa permanência para idoso, né? Aí o idoso está acolhido lá na instituição de longa permanência. Entretanto, ele precisa de atividades de convívio, né? Ele precisa de desenvolver atividades de arte, de cultura, de lazer. Não é porque ele está acolhido que o gestor vai esquecer dele lá. Então, prioritariamente, vai lá na entidade de LPI, conversar com o gerente, com o gestor da unidade, geralmente são os vicentinos, né? Na cultura institucional, principalmente, não é nem de Minas, mas é Brasil, são os vicentinos que geralmente fazem a administração das ILPIs. Então, inserir esses idosos prioritariamente no serviço de convivência. Olha como que a lógica ficou bacana, né? O município vai receber também a identificação do IBGE de número de crianças e adolescentes que foram identificadas pelo IBGE em situação de trabalho infantil. A migração do trabalho infantil da prioridade não vai vir do CadÚnico. Ela vai vir, além do CadÚnico, ela vai vir do IBGE. Então, por exemplo, aí para o gestor vai ser uma ótima luz, porque, por exemplo, se ele foi lá no ILPI, buscou o idoso, o idoso não está no cadastro único, então vão inserir o idoso no cadastro único, porque para o sistema de registro vai estar vinculado o NIS daquela pessoa. Então, temporariamente, aquele idoso vai fazer parte das oficinas de convivência e vai ser inserido no cadastro único para no outro dia ser gerado o NIS, para que o gestor compute a participação daquele idoso no serviço de convivência, e a Tereza vai falar do complemento do piso, que ficou diferenciado. Então, para o gestor, isso vai ser muito interessante, a captação de pessoas para ser atendida no serviço, né? Então, assim, mas de onde que eu vou tirar esse público prioritário, Joanita? É aonde mais tem o público prioritário. Basta a gente abrir os nossos olhares, identificar, né? Foi aplicada uma medida protetiva de acolhimento para uma criança que estava em situação de violência, uma medida protetiva para uma adolescente, para um jovem que cometeu um ato infracional. É esse público prioritário que precisa estar no serviço de convivência. Lembrando também que nesse formato de grupo do serviço de convivência conforme a tipificação, trabalhar em grupo, o que é trabalhar em grupo? Como é que é a metodologia? É de 20 a 30 pessoas num grupo. A lógica de funcionamento é no máximo 1h30 de atividade. Trabalhar em grupo é isso, você não pode colocar o grupo num horário grande. Então, o serviço de convivência, ele tem como fazer um planejamento bacana de até 2 de manhã, 2 grupos de manhã, 2 grupos à tarde, 5 dias da semana, ele vai trabalhar com 20 grupos na semana, né? Então, assim, vai dar para fazer um planejamento muito bacana, o gestor vai conseguir cumprir a meta e o melhor de tudo, o público prioritário vai estar inserido no serviço. E nessa lógica que a Joanita falou, eu acredito também que vai ser com custo menor. Porque se você tem um profissional que tem o perfil para trabalhar com vários grupos, você pode admitir esse profissional durante 8 horas por dia e ele dá conta de trabalhar essas 2 oficinas de manhã e essas 2 oficinas à tarde. Então, eu acho que para o município que organizar esse serviço, numa lógica bem acompanhando a tipificação, mas dentro da realidade, eu acho que também que pode ter uma redução na contratação de pessoal e usufruir melhor desses profissionais lá na ponta. O cumprimento de medidas socioeducativas, a Joanita também já iniciou. O que acontece? O menino, a criança, o adolescente cumpriu medida socioeducativa. A gente tem que inserir ele no serviço de convivência, fortalecimento de vínculo, porque é nessa continuidade desse trabalho do serviço que a gente espera ele não voltar, não ter o retorno dele
de cometer um novo ato infracional. Então, é no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo que o município vai continuar trabalhando com aquele adolescente para trabalhar, para tirar ele daquela lógica, daquela direção que ele estava seguindo. Então, esse serviço de convivência é muito importante para não ter a reincidência da infração que ele cometeu e que foi encaminhado por medida socioeducativa, ok? Regresso de medida socioeducativa, que eu acabei de falar, situação de abuso e exploração sexual, com medidas de proteção do ECA, que é as que estão acolhidos, também já falei, não só idosos, mas criança e adolescente também. Criança e adolescente em situação de rua, ela está na rua, a gente tem que buscar, tem que inserir, está na escola de manhã, ele tem que estar no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Tem que chamar essa família para trabalhar essa situação que está sendo vivenciada, essa violação de direito que essa família está sofrendo. E vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência. Se é beneficiário do BPC, é uma pessoa com deficiência, é público prioritário nosso, não é nada novo, é o que já está posto para a gente trabalhar, é esse o nosso público. Identificação de prioridades no atendimento. Por que colocaram esse 50% do cofinanciamento é destinado a situações prioritárias, que foram as situações que eu acabei de colocar? É uma forma de induzir ao município, de estar lembrando, de estar buscando esse público que é prioritário nosso, gente. Então, 50% do recurso vai ser transferido ao município desde que ele comprove que está atendendo a situações prioritárias. Se o município tem uma capacidade instalada de 180, vamos para o mínimo, o menor município vai receber um valor referente à capacidade instalada de 180 usuários. Desses 180 usuários, 90 tem que ser público de situação prioritária, ok? Para dar condição do recebimento integral do valor. Numa lâmina mais na frente eu vou mostrar esse cálculo, eu tenho certeza que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Porque esse 50% vai pactar, igual está na última frase, no alcance de meta do prioritário vai ter uma diferença no valor repassado. Então, a gente tem que ficar bem atento nesse público prioritário que o novo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo coloca e que não é novo, repito, porque está na nossa tipificação. Cofinanciamento unificado. Ele foi unificado na lógica de R$ 50,00 por usuário. Qual que vai ser o repasse? Não vai ter mais aquele piso básico variável 1, piso básico variável 2, que eu falei no início da lâmina. Agora é piso básico variável. Essa é a nomenclatura do cofinanciamento para serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Porém, ele é composto por 2 componentes. O que quer dizer esses componentes? O componente 1 é os 50% da capacidade instalada. Todo município vai ter direito a esse 50%. Por que o município vai ter direito a esse 50%? É para dar manutenção da capacidade instalada, porque é um serviço continuado. Por ser um serviço continuado, o município já tem as suas despesas de manutenção para a continuação desse serviço, da oferta desse serviço. Então, componente 1, gente, é a garantia de 50% do recurso. Isso vocês já podem contar. O componente 2, que é variável. Variável por quê? Quem faz parte desse componente 2? O grupo prioritário. Esse grupo prioritário, vocês só vão ter direito à totalidade desse outro 50%, dessa outra metade que compõe, que é o componente 2, se vocês alcançarem a meta de inserir todo esse público no serviço de convivência no município. Tá ok? Estou sendo clara?
Se o município não alcançar os 50%, ele vai receber por proporcional, tá certo? E tem um valor mínimo, 10% desses 50%, desse componente 2, todos os municípios também vão ter direito. Então, na totalidade garantido, vocês vão ter direito a 60%. Os outros 40% vai ser flexível, tá certo? Se vocês ofertarem, se vocês chamarem esse público prioritário e inserir no serviço de convivência ofertado, vocês vão ter direito a 100%. Quer completar alguma coisa, Janita? Como sempre, né? Olha só, na verdade, quando a Tereza fala, eu anotei aqui também, ela fala assim, o usuário tem que participar. Na verdade, o usuário ele é convidado pelo gestor a participar. Como a gente não vai mais trabalhar a lógica da frequência, vai ter uma flexibilidade com relação a isso, no novo reordenamento, nesse novo modelo, o município tem que pensar assim, eu vou disponibilizar um serviço para a comunidade, ela vai ser comunicada desse serviço que está acessível para ela, né? Qual a comunidade que vai estar acessível? E o município e o usuário daquela família vai querer ou não participar. Aí tem todo um processo de articulação, de mobilização da comunidade, que é a parte do profissional das equipes de referência do CRAS. Eu só queria fazer uma analogia, Tereza, assim, lembrando a lógica do serviço principal da tipificação da básica, que é o PAIF ofertado no CRAS e o serviço de convivência e o outro serviço no domicílio. Por que é necessário a gente fazer essa análise agora? Porque o serviço de convivência ele não tem vida própria. Ele é um serviço complementar ao PAIF. Vamos buscar a lógica da tipificação. Se a equipe de referência do CRAS, que está atendendo a família, identifica que naquela família tem um possível indivíduo daquela família que pode ser beneficiado no serviço, aí ele vai encaminhar aquele usuário para aquele serviço, ou um idoso, ou uma criança, ou um jovem, uma adolescente, né? Então, a lógica é essa. Então, assim, quando o município, quando o profissional do CRAS faz o atendimento à família, e é claro que a equipe de referência do CRAS vai estar junto com os profissionais do serviço de convivência para fazer o planejamento, porque a referência do CRAS, porque o serviço de convivência tem uma equipe, o CRAS tem outra equipe, né? Então, a referência do serviço de convivência, tecnicamente, é os profissionais do CRAS. Então, o técnico de referência, por exemplo, a Joanita do CRAS Centro, é a referência do Serviço de Convivência Centro. Então, eu vou sentar com o orientador social do Serviço de Convivência, que é o profissional que é responsável por coordenar o Serviço de Convivência, e vou junto fazer com ele o planejamento. Então, a Joanita, que é a técnica de referência do CRAS Centro, eu já vou ter conversado com o coordenador e com os demais profissionais do CRAS e vou ver, dentre as famílias que são acompanhadas no CRAS, quais que são aquelas famílias que vão ser, aqueles indivíduos das famílias que vão ser migrados, que vão ser complementado o atendimento no serviço de convivência, né? Então, é uma complementação a um trabalho que já é feito, um acompanhamento que é feito pelos profissionais do CRAS, no PAIF. E a questão do financiamento também, como a gente não vai ter mais piso básico variável 1, 2 e o piso básico de transição, que a partir do reordenamento eles extinguem e agora a gente vai ter o piso básico variável, o componente 1 e 2 vai ser de acordo com o desenvolvimento do gestor, né? A operacionalidade do serviço. Com isso, a gente identificou que a maioria dos municípios de Minas vão melhorar o financiamento. Quando o município for lá fazer o termo de aceite, se ele somar o que ele recebia do Projovem, se ele somar o que ele recebia do PET e do serviço de convivência, ele vai ver que ele teve um aumento, tem município que teve um aumento substancial de valor financeiro, comparando aos 3 serviços. Entretanto, ele vai receber 50% daquele valor, vamos dar exemplo, voltar no Itabirito, que está sendo a minha cobaia, que a gestora está aqui na minha frente, que é uma grande amiga, inclusive. O município de Itabirito, no novo modelo, ele tem direito a receber R$9.000 mês, referente àqueles 2.500 público que foi identificado no cadastro único e a meta prioritária de 380. Ele tem o direito de receber 9.000 mês.
Ele vai receber regularmente 4.500, que é o componente 1, que é a garantia dos 50%, independente se atender aquele público prioritário do 360. Independente, ele vai receber